vocês também. Espero que a gente tenha um bom convívio ao longo do tempo e que eu seja pelo menos mais duradouro do que meus antecessores, né? Eu sou o 4º diretor executivo de futebol dos últimos 7 meses. Tomara que eu seja merecedor de ter uma continuidade no Vasco da Gama e dê os resultados que a torcida deseja. Tudo bem? Boa tarde para Oi. você, Marcelo, Pedrinho. Eu sou a Roberta Barroso, repórter da ESPN. Vou perguntar então para o Pedrinho e para o Marcelo. Marcelo, eu começo com você em relação a reforços, né? Porque o torcedor quer saber, a janela está aí. Como é que vocês estão mapeando o mercado em relação aos jogadores que podem chegar? Já se fala há algum tempo, claro, do Coutinho, Alex Teixeira e do Souza. E em relação a outras contratações, que eu quero saber também como é que está sendo esse mapeamento do mercado. E, Pedrinho, se você puder tirar, acho que 2 dúvidas, né? Uma sobre a venda da SAF, como é que está essa situação, empresa e tal. E o Marcelo falou agora que ele espera ficar mais tempo, ele vai ter mais autonomia aqui dentro também. Obrigada. Obrigado, Roberto. Prazer falar contigo. Prazer falar com a ESPN também, todos os veículos de imprensa. A janela de transferência é uma janela importante para a gente. Geralmente, essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção, é uma janela onde a gente faz menos interferências do que a janela de final de temporada. O Vasco hoje tem um elenco com 35 atletas, considerando os jogadores da base que estão efetivados no profissional e também os jogadores que estão contundidos e provavelmente não vão contar ao longo dessa temporada. Eu busco sempre ter muito respeito com cada atleta que está dentro da instituição, jogadores que acreditaram na credibilidade do Vasco, na história do Vasco. Agora, naturalmente, a gente precisa sim se qualificar. A gente já tem mapeado alguns reforços, as posições definidas também. Eu acredito que dentro em breve a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades, porque a gente precisa de jogadores realmente que nos ajudem a elevar o nível do Vasco, não apenas jogadores que completem o plantel. Como eu citei, a gente tem 35 jogadores, o nosso plantel, teoricamente, em quantidade, é suficiente. Então, as correções que a gente vem a fazer precisam ser correções que qualifiquem o Vasco. Com relação ao Coutinho, eu vou até tomar liberdade, porque sou eu que estou tocando esse assunto desde o início. Não é uma negociação simples, como as pessoas pensam e falam. O Coutinho tem que, obviamente, perder o vínculo com o clube do Catar e, por empréstimo, também se desvincular por 1 ano do Aston Villa para que as coisas aconteçam. As propostas e os ajustes, eles são feitos de ambas as partes. É lógico que todo mundo está muito ansioso, inclusive eu, para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente espera e confia muito que o final vai ser feliz, mas essa burocracia ela é chata e demorada e não é culpa de ninguém, faz parte do processo, porque são muitos aspectos que têm que ser resolvidos. Mas é óbvio que é o objetivo principal da gestão. Com relação ao sócio, eu acho que eu vou matar muito a pergunta que todo mundo queria fazer, porque tu já fez, então a gente já vai de vez. Eu fui informado que é 777, e é até bom falar para assim, dar um ponto final no que é a relação 777 e Vasco. Tá? Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento. Tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar, que nós estávamos completamente corretos. E não interpretem como arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica. Mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já tínhamos previsto isso, nós conseguimos, obviamente, estruturar para que não acontecesse o pior, obviamente, sobre o controle que a gente tem do Vasco. Quando eu falo Vasco, porque para mim é Vasco, tá? Então, mas vocês vão entender que é com relação ao Vasco SAF. Muitas pessoas poderiam acreditar que nós, na minha figura, queríamos e desejávamos isso. Nunca foi a intenção minha e de ninguém da minha gestão
que nós tivéssemos um sócio no qual nós tivéssemos que chegar nesse ponto. O que nós queríamos e gostaríamos era que tivesse um sócio, obviamente, respeitando todos os critérios dessa sociedade, e o Vasco estivesse tranquilamente voando em todos os aspectos, que era um dos tópicos prometidos. Então, assim, o que foi feito foi muito acertado, e eu me orgulho muito de ter tido uma coragem dessa num momento tão difícil, onde eu apanhei de tudo quanto é lado sem as pessoas saberem o porquê. Com relação à ICAP, eles vieram ao Brasil, 2 representantes, nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião muito cordial, onde eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Eles saíram de Chicago, se eu não me engano. Nós tivemos mais ou menos 2h30, 3 horas de reunião, para, obviamente, juntos, nós buscarmos um novo investidor. Com isso, para quem dizia que a ação causaria uma instabilidade jurídica, pelo contrário, ela trouxe uma estabilidade jurídica. Então, para passar para o cenário, para o mercado, que o Vasco tem uma estabilidade jurídica daqui para frente. Isso é uma ótima notícia. Então, agora é trabalhar, né, com relação aos reforços. Eu tomo a liberdade também de botar para vocês, já depois não sei se foi na última audiência pública, foi a penúltima, né, que eu dei aquela entrevista lá, a gente já passou o cenário, e o que a gente vai ter com o clube é responsabilidade. Porque o clube, que fazia parte do associativo e hoje é um clube empresa, ele teve comportamentos de gestões, como foi tratado muitas vezes do associativo, com irresponsabilidade financeira. Então, o que a gente quer aqui é uma responsabilidade financeira, que foi e é o que está acontecendo, e passar para o mercado interno e externo, que hoje o Vasco tem uma estabilidade para tocar o futebol. Tudo bem, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Pedrinho. Marcelo, primeiro para você já falou alguns pontos de ideias de investimentos, de mercado, enfim, só que o Vasco hoje tem um treinador que, até onde sabe, é um treinador interino, ele parece, enfim, que, né, ainda também não tem muita ideia do seu futuro. Queria que você falasse, já que vocês já estão traçando um perfil de um elenco, trazendo outros jogadores, se existe uma ideia de trazer um outro treinador, se existe um perfil de jogo que vocês colocaram, enfim, em mente como objetivo para montar esse elenco. E para você, Pedrinho, você falou agora sobre a 777. Sobre todos esses investimentos, até, desculpa a minha ignorância em certo ponto, sobre o aporte, provavelmente, acredito que não vai acontecer, o aporte que seria... enfim, acredito que não vai acontecer mais. Isso é informação da ICAP. Essa segurança, você falou de uma estabilidade jurídica, mas e a estabilidade financeira? Qual vai ser o tamanho do investimento do Vasco nessa janela? O que o Vasco vai conseguir fazer com o que tem? E o que você espera, assim, para conseguir equilibrar e trazer investimento para o Vasco? Tá, eu posso responder primeiro? Começa, presidente. A questão da estabilidade financeira e jurídica é porque, como a gente já tinha antecipado esse movimento, nós vamos fazer uma operação que está dentro do planejamento, que já, se nós não tivéssemos no controle, de repente nem os salários em dia eles estariam. Nós já fizemos alguns pagamentos de luvas de alguns atletas atrasados, nós já estamos entrando em contato com alguns empresários, e seria até bom você conversar, não só você, mas muita gente conversar com os empresários para saber a real... a realidade do que era a conduta e do que era feito, porque parece que a gente fala que é balela, porque o que foi passado para as pessoas não era verdadeiro, não eram informações verdadeiras. Então, essa operação, obviamente, ela já está definida através de investimentos, para que a gente possa, obviamente, honrar os compromissos até o final da temporada, e aí sim, dependendo do que vai acontecer com a ICAP, né, dessa relação, ter um ano com muito mais tranquilidade, uma próxima temporada com muito mais tranquilidade financeira. Qual foi a outra pergunta que você falou sobre... O investimento ele vai ter que ser certeiro. Eu falo que as pessoas elas aprenderam a escutar muitas mentiras e bravatas, e isso fazia um carinho no coração do torcedor. E eu não vou fazer nenhuma bravata e não vou contar nenhuma mentira para o torcedor vascaíno, não vou. Nós encontramos um clube numa situação financeira ruim, então nós vamos ter que ser muito certeiros nas contratações.
Isso pode machucar o torcedor que gostaria de estar ouvindo aqui que a gente vai fazer 1000 contratações de nomes? Pode machucar, mas eu vou machucar o torcedor se eu estiver machucando com a verdade e não com mentira. Eu não vou enganar o torcedor de forma nenhuma, porque eu não entrei para isso, não entrei para essa briga, né, que se essa palavra servir, para fazer o que os outros faziam. Eu entrei para fazer realmente o que o Vasco merece e o que eu acredito. Você fez uma pergunta para o Marcelo que eu gostaria porque assim, seria injusto com o Marcelo que acabou de chegar e eu já estou com esse processo em andamento, mas é óbvio que eu vou passar a palavra para ele, mas só para seguir. As pessoas elas precisam ouvir uma posição. O Paiva vai estar efetivado. O Paiva, cara, a gente acompanha o dia a dia. Com paralelo a isso, a gente conversa, entrevistas, temos entrevistas com alguns treinadores, né? Isso é óbvio, mas eu também acompanho o dia a dia do Paiva e a evolução que a gente tem. Nós tivemos uma evolução nítida de comportamento da equipe, nítida de comportamento. Eu não preciso usar a palavra efetivado para que daqui a pouco a gente tenha, de repente, um desequilíbrio dentro da competição e aí eu tiro o Paiva e aí as pessoas vão falar, falou que efetivou e agora tira. Eu não preciso, eu acompanho o dia a dia do Marcelo, do Paiva, tenho muita tranquilidade para avaliar o passo a passo para a gente tomar as melhores decisões. Com relação ainda às questões da 777, uma coisa que me incomodou muito na abertura de alguns contratos, e desde que eu assumi isso não acontece mais, além do comportamento no qual eu falei que a equipe teve, que eu conversei com os jogadores e o Verratti ressaltou isso, que uma das coisas que eu falei é assim, o perder, o ganhar e o empatar, ele faz parte. A forma com que isso acontece, ela é inegociável para mim, com relação ao Vasco. Eu acho que o comportamento dos atletas vocês têm visto diante de vitórias e derrotas, como foi o que aconteceu até aqui. Então, assim, isso para mim, a representatividade que o Vasco tem na minha vida, as pessoas têm que entender que tem na vida de milhares de pessoas. E é isso que a gente quer, competir. É lógico e é óbvio que o nosso objetivo sempre vai ser a vitória. E uma coisa que me chamou a atenção foram os gatilhos de cláusulas contratuais, onde os atletas ou os clubes beneficiados teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente, porque você já coloca a mentalidade perdedora. Isso é uma coisa que as pessoas, me desculpe, que estavam no Vasco, elas não entenderam o tamanho do Vasco para botar esse tipo de gatilho. E são gatilhos extremamente caros. No entanto, que eu tive que honrar um gatilho agora caro com a permanência do Vasco. Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado, se o Vasco não cair. Estou falando de muita grana, e isso me aborrece profundamente. Então, desde a minha chegada, os gatilhos são classificação para Libertadores, classificação para Sul-Americana, título, esses são os gatilhos. E a gente tem que trabalhar, obviamente, esportivamente, com planejamento para que isso aconteça. Desculpa, mas eu não poderia deixar essa responsabilidade do Paiva, porque, você acabou de chegar. Mas pode complementar. Nada. Essa avaliação do técnico, a gente tem que ter sempre cuidado. Eu tenho conversado muito com o nosso diretor técnico, Felipe Loureiro, que a gente tem que buscar casar o modelo de jogo do Vasco com o modelo de negócio que a gente pretende ter também dentro da instituição, para que a gente consiga fazer uma montagem de elenco, nesse caso, uma correção de elenco mais assertiva. O Paiva tem tido um desempenho interessante nesse período que ele está como, digamos, interino, que é a palavra que a gente usa. Ele está nessa segunda oportunidade, entre a saída do Ramon e a chegada do Álvaro Pacheco. Ele teve a primeira oportunidade, ele conseguiu conquistar resultados interessantes ao Vasco, como a classificação na Copa do Brasil, diante do Fortaleza. Nessa saída do Álvaro Pacheco, ele volta a ter uma oportunidade. Então, eu acompanhava anteriormente apenas como alguém que trabalha dentro do futebol, e essa primeira semana eu tive a oportunidade de vê-lo treinando, de acompanhar as sessões de vídeo. Antes de vir à coletiva, eu estava analisando o relatório do DESP, nosso departamento de estatística e performance, para começar a entender o nosso desempenho e visualizar como é que a gente pode corrigir. E o Paiva, ele tem uma característica que eu acho que é bem importante no Vasco.
O Vasco é para quem tem coragem. E o time do Vasco, com o Paiva, ele tem tido um comportamento diferente do que tinha anteriormente, com o Ramon e com o Pacheco. Aqui eu não qualifico se é melhor ou pior, mas indiscutivelmente é diferente a postura do time. E nessa diferença é uma postura que nos agrada mais, a que o Vasco tem demonstrado hoje em dia. O nível de intensidade dos jogadores também, nas últimas 4 partidas, comparado com a média do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, mudou para melhor. As métricas de distância percorrida, de distância em alta intensidade, o número de sprints. Então, são situações que a gente leva também em consideração para tomar essa decisão sobre o treinador do Vasco. No momento é o Renato Paiva, o Rafael. O Renato é um outro cidadão ali que teve uma passagem aqui no passado no Brasil. Estava no meu subconsciente, me desculpa. Então, o Paiva está sendo avaliado, ele é um funcionário do Vasco, é um profissional que tem um histórico de sucesso também no futebol brasileiro, na parte de formação. Ele, por coincidência e por mérito, ele trabalhou na geração mais vitoriosa recentemente do Palmeiras, conquistando 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Essa geração do bilhão do Palmeiras foi a geração treinada pelo Paiva, há 3 e 2 anos atrás. Então, é um profissional que está mostrando as suas credenciais e, se for o entendimento que é para o bem do Vasco, a continuidade do Paiva, sem dúvida alguma, a gente vai tomar a melhor decisão pensando sempre no Vasco. Isso o torcedor do Vasco pode ter certeza. Independentemente do custo que a gente tenha com as decisões, a diretoria do Pedrinho tem a credibilidade para tomar a decisão correta em prol do Vasco. Então, a gente não está aqui para fazer amigos, a gente não está aqui para fazer relacionamento com A ou com B. A gente está aqui para dar resultado para o Vasco. Claro que se a gente pode ter um ambiente de amizade, um ambiente de companheirismo, é melhor, mas isso eu deixei claro para os funcionários e para os atletas na minha apresentação, que sempre que eu tiver que tomar uma decisão, essa decisão vai ser pensando no Vasco, independentemente de ser uma decisão que tenha empatia da opinião pública ou não, e no caso de não haver a simpatia da opinião pública, a gente vai buscar se posicionar e justificar porquê dessa tomada de decisão. Claro que a nossa ideia sempre é ao máximo ter sinergia com a torcida. Um clube da história do Vasco e da grandeza do Vasco, quando está alinhado com essa torcida, quando está na mesma sinergia, com certeza o desempenho é diferente e os resultados são muito melhores.